Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma alegria, privilégio estar aqui com vocês. A gente acompanha sempre aqui o desenvolvimento da igreja, né? Por meio do Fabinho, do Rodrigo, do Cirilo, que são amigos. A gente, vez ou outra, está sempre se encontrando, né? Temos muitos amigos em comum, história em comum, lá com a Iba Viva, lá em Vinhedo. E é um privilégio estar aqui com vocês, poder participar desse congresso, desse movimento dos pequenos grupos, poder partilhar também uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Um baita privilégio, sou muito grato a Deus por isso. Como o Rodrigo bem falou, eu estou hoje lá em Vinhedo, na Iba Viva, sou um dos pastores e cuido também dos pequenos grupos. Vivencio essa realidade dos pequenos grupos, os desafios, as alegrias, né, as oportunidades, os testemunhos, enfim. É uma realidade que é um presente de Deus e abençoa muito a nossa comunidade de fé. Por exemplo, no período da pandemia, onde a gente teve que fechar as portas da igreja, teve que limitar os acessos, os encontros, enfim. Foi a partir dos pequenos grupos que foi possível, mesmo ali de forma online, manter o povo aquecido na fé, nesse período que foi um período bem difícil, né? Então, o pequeno grupo, ele proporciona para a gente, quanto igreja, uma oportunidade incrível de juntos crescermos e amadurecermos na caminhada com Deus. E eu quero trazer um texto hoje para partilhar com os irmãos. Vou tentar ser breve. Toda vez que a gente escuta um pregador novo, a gente fica com medo. Será que esse cara vai terminar antes do almoço, né? Vou tentar, tá bom, gente? Convido você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon é uma carta que tem apenas um capítulo, né? Na verdade são 25 versículos. É a carta mais curta que o apóstolo Paulo escreve. Alguns até dizem que é quase que um bilhete pessoal a Filemon, né? De tão curta que é. E eu quero me ater nos 3 primeiros versículos. É uma carta tão pequena que muito provavelmente você vai abrir sua Bíblia aí, ela vai estar colada no livro anterior, você vai falar, será que está aqui mesmo? Ela está aí, está antes de Hebreus, depois de Tito, você vai encontrar essa carta que Paulo escreve a Filemon, um irmão na fé, um amigo, alguém também muito útil ao Evangelho de Jesus Cristo. E diz assim, palavra de Deus, carta de Paulo a Filemon, do verso 1 até o verso 2, até o verso 3. Nós lemos o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja que se reúne com você em sua casa. Convido você para mais um tempo de oração. Paizinho, estamos diante da Tua palavra e sabemos que o Senhor já tem falado conosco até aqui por meio dos louvores, testemunhos, oração, por meio da comunhão, por meio desse encontro. E pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos falar por meio da exposição da Tua palavra, que ela caia em terra fértil e frutifique aquilo que vem da Tua parte, formando e gerando em nós cada vez mais a vida de Jesus. Desejo do nosso coração, no santo nome de Jesus. Amém. Eu lembro que tempos atrás eu vi um experimento lá nos Estados Unidos, onde um grupo de pessoas chamou adultos, jovens, provavelmente participavam de alguma igreja, adolescentes e crianças, né? E o desafio desse experimento era que cada um entrasse ali numa sala e desenhasse uma igreja. Esse era o desafio. Então o pessoal foi lá desenhando, os que tinham maiores habilidades fizeram ali uma catedral, outras uma igreja mais moderna, enfim,
Mas o que chamou a atenção foi o desenho de um adolescente, um pré-adolescente, que desenhou pessoas juntas com as mãos levantadas. É muito curioso, né, que nós temos uma cultura já enraizada em nós de associar sempre, né, a igreja à questão de um espaço. Hoje, graças a Deus, a gente já avançou e trabalhou muito melhor essa ideia. Mas, principalmente alguns tempos atrás, né, havia ainda um enraizamento dessa ideia quanto igreja ser um local, ser um prédio. Eu cresci e a minha formação é toda na igreja presbiteriana do Brasil, então uma igreja bem tradicional, e a gente chegava no templo, né? E você tinha que fazer silêncio. A primeira música que a gente cantava era silêncio aqui na casa de oração. E eu, moleque, não fazia silêncio, minha mãe já me dava um beliscão, né? Eu já entortava no banco, então eu não gostava dessa música, né? Porque eu já sabia que era a hora do beliscão. E era interessante como havia uma cultura muito forte em relação ao local, né? E sem dúvida nenhuma, quando a gente se encontra como igreja, num dia, num local, há uma pedagogia e há um conteúdo bíblico sobre isso. Mas eu acho interessante ler esse texto do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, com um pensamento muito inovador para a sua época e para o desenvolvimento da religiosidade à sua época. Onde Paulo diz, escrevendo a Filemon, dizendo, olha, eu estou mandando essa carta para você e estou saudando você, a Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne na sua casa. Isso é muito inovador. Talvez para nós hoje, sobretudo nesse contexto de pequeno grupo, seja mais comum, como a gente ouviu aqui diversas vezes, né? Nós estamos reunidos como igreja, ou até cantamos, na casa dos nossos irmãos. Isso para nós é mais comum, é mais fácil de trabalhar. Mas isso é muito inovador para esse contexto, onde o desenvolvimento de qualquer religiosidade nessa época se dava a partir de um templo. Se dava a partir de um local físico de adoração. Os judeus tinham o seu templo de adoração, os pagãos tinham os seus templos de adoração. Você há de se lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ela está perguntando qual é o endereço que a gente adora. É aqui? É lá? Porque isso era um costume, uma cultura enraizada naquele tempo. Só que quando o desenvolvimento da pregação do evangelho avança entre as nações, como Jesus tinha dito aos discípulos, e as pessoas começam a se converter, começam a se tornar discípulas de Jesus Cristo, começam a seguir esse caminho, começam a se encontrar, eles se deparam com um problema. Os romanos têm o seu templo, os gregos têm os seus templos, o judeu tem o seu templo. E nós? A gente vai se reunir aonde? A gente lê no livro de Atos que eles se encontravam no templo, com frequência, provavelmente usando o átrio dos gentios, o espaço destinado no templo aos gentios. Porém, eles logo começaram a ser perseguidos pelos judaizantes, e já não podiam mais ficar ali. E a alternativa é eles se encontrarem nas casas. Então, é interessante perceber que a fé cristã e o desenvolvimento do cristianismo, como nós conhecemos, se dava nas casas. Grupos que se reuniam, pessoas que abriam as suas casas, abrigavam ali uma comunidade de fé, e aquilo, a partir daquele momento, daquele local, eles se encontravam ali e se desenvolviam na caminhada cristã, e foi assim por muito tempo, até que por volta do 3º, 4º século, começam a construção dos templos cristãos, e aí tem toda uma mudança de dinâmica. Mas é interessante observar essa fala de Paulo a Filemon, a igreja que se reúne com você em sua casa. Porque isso nos ensina e nos relembra que igreja não é prédio. Igreja é o ajuntamento dos discípulos de Jesus.
Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de nos reunirmos semanalmente num local que também chamamos de igreja, porque reflete esse ajuntamento. Mas pode ser que daqui a alguns anos, alguns séculos, a gente não tenha essa possibilidade mais. Mas ainda assim a igreja de Jesus vai continuar se reunindo. Onde for. Porque do ponto de vista bíblico, igreja é o ajuntamento dos discípulos de Jesus. Onde nós estivermos reunidos no nome de Jesus, invocando o nome de Jesus, ali está a igreja de Cristo. Se Paulo fosse escrever essa carta para nós hoje, para o Fabinho, por exemplo, eu diria: meu amigo Fabinho, irmão, escrevo para você e também para a igreja que se reúne na Avenida Andrades, não sei o que, de Neves, isso aí. Se ele fosse escrever essa carta para o Fabinho na sexta-feira, que é o dia do PG dos palmeirenses, ele diria: Fabinho, meu querido irmão, e a igreja que se reúne contigo na sua casa em Vinhedo. Porque a igreja é sempre onde está o povo de Deus. No seu trabalho, você vivencia e pode vivenciar essa experiência da igreja de Jesus Cristo estar presente ali, na sua faculdade, na sua casa. Aqui, inclusive, o que faz essa igreja ser igreja, assim como lá na Iba Viva, não é o fato de termos dedicado o domingo, esse local, de termos essa estrutura, que é muito legal e auxilia muito o nosso desenvolvimento na fé. Mas o que faz isso ser igreja é a gente. É esse ajuntamento de gente que se identifica como discípulo de Jesus Cristo. E onde nós estivermos, a igreja de Jesus se faz presente. É interessante que eu cresci indo para a igreja, e é legal quando você diz assim: vamos para a igreja. Essa frase faz você ter um monte de atitude, né? Primeiro que você não vai com qualquer roupa, você já começa a colocar uma roupa legal. Aí você entra no carro, e eram 4 irmãos, e era uma brigaiada, um brigando com o outro, meu pai brigando com a minha mãe brigando com os filhos, mas chegava na igreja, meu pai, chegamos na igreja, mudava, todo mundo ficava assim, parecia que era um anjo, né? Mas só que nós já estávamos na igreja, no carro já éramos igreja, na casa já éramos igreja. No trabalho já éramos igreja. Isso não é novo. É assim que a igreja surge. Com essa consciência profunda que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Jesus se faz presente, ali a igreja de Cristo se faz presente. E como que era essa igreja na casa de Filemão? Primeiro que era uma igreja que surge a partir do Evangelho. Filemão, em algum momento da sua vida, ouvindo as pregações do apóstolo Paulo, se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, se torna um parceiro do ministério do apóstolo Paulo, volta para a sua cidade, que é a cidade de Colossos, né, onde nós temos a carta que Paulo escreve aos Colossenses, muito provavelmente direcionada aqui para essa casa e também outras casas que abrigavam os cristãos ali. E a partir disso, começa a vivenciar e pregar e testemunhar o Evangelho. Sua esposa, possivelmente aqui, a Áfia, também se rende ao Evangelho de Jesus Cristo. Chegam-se outras pessoas, Arquipo, e mais pessoas vão se agregando, pessoas da sua família, pessoas que estavam na sua casa, enfim, e começa uma comunidade. A partir da pregação do Evangelho, porque é assim que a igreja começa sempre, a partir da pregação do Evangelho. Essa era uma igreja que se localizava em um contexto profundamente pagão. Profundamente pagão. Profundamente com uma diversidade profunda de religiosidades, de expressões religiosas. Dominada pelo Império Romano, então gente que já adorava o Império Romano, mas também compostas por gregos e outros estrangeiros que traziam todo o seu panteão. Então você tinha um misto de religiosidade naquela época.
uma região marcada por partidarismo profundo. Gente a favor do Império Romano, gente contra o Império Romano, gente que falava grego, gente de língua latina, enfim. Era uma igreja num lugar complexo, desafiador. O evangelho brotando em um solo pedregoso, com muitas resistências. E era uma igreja também marcada por diversidade social. Filemão, um homem muito rico. Mas na sua casa e na sua igreja também tinha gente muito simples, como era comum naquele contexto, no primeiro século da igreja cristã. Filemão, um senhor de escravo, mas que também tem na sua comunidade de fé escravos, como Onésimo, que é o responsável por essa carta que Paulo envia a Filemão. Então, é interessante perceber como, desde aquele tempo, a gente já aprende nas Escrituras, que o chamado de Jesus para nós, quanto discípulos, é vivenciarmos essa realidade da igreja, não apenas em um dia e não apenas em um local, mas constantemente onde estivermos, quer seja um cenário favorável, quer seja um cenário desfavorável, quer seja um contexto que joga a favor, quer seja um contexto profundamente complexo e difícil, onde o exercício de ser sal e luz se torna complexo e desafiador. Mas por conta do evangelho que ouvimos, caiu no nosso coração e gerou uma nova vida, a partir desse evangelho, a gente vai proclamando, mais pessoas vão se achegando, e ali na nossa casa mesmo, onde estamos, no nosso local comum, cotidiano, a gente se encontra com essa consciência. Jesus Cristo se faz presente aqui, aqui se encontra uma igreja de Jesus. É interessante perceber também, nessa introdução, que além da igreja ser mais do que um local e uma estrutura, a igreja é esse ajuntamento de irmãos, irmãs, discípulos de Jesus Cristo, que invocam o nome de Jesus, a gente aprende também que igreja é um local de cooperação. A igreja não é liderada por uma única pessoa que faz tudo e que acumula nela todos os dons e todos os talentos. Não, igreja é um local de cooperação e isso fica muito claro nas cartas do apóstolo Paulo. Você pode ler todos os cabeçalhos do apóstolo Paulo. Ele está sempre acompanhado. Ele está sempre escrevendo com alguém. Ele está sempre em missão com alguém. É Timóteo, é Tito, é Silas, Barnabé, que acompanhou muito Paulo, que o treinou e o pastoreou. E aqui não é diferente. Paulo diz, olha, a igreja que se reúne em sua casa, e nós temos pelo menos aqui 3 grandes colaboradores da igreja na casa de Filemão. O próprio Filemão, que abria a sua casa, que hospedava essa igreja, e isso era um desafio também, porque a gente há de se lembrar que esse é um contexto bem pobre, onde havia o domínio do Império Romano, não era todo mundo que tinha casa, não era todo mundo que tinha casa com possibilidade de acolher 10, 15, 20, 30 pessoas. Alguns irmãos com um pouco mais de posse conseguiam, e é o caso de Filemão, inclusive mudavam a estrutura da sua casa para que pudesse receber mais pessoas. Então Filemão colaborava, abrindo a sua casa, partilhando os seus recursos. Áfia, possivelmente a sua esposa, anfitriã da igreja que se reunia ali, também auxiliava nesse ministério. Arquipo, que era alguém que lutava com Paulo na expansão e pregação do evangelho, possivelmente alguém empenhado em cuidar do ensino, crescimento, discipulado e acompanhamento das pessoas que se reuniam nessa igreja na casa de Filemão. Porque igreja é um local de cooperação.
Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo se encontra com a gente. Rendemos a nossa vida a Jesus. A vida de Jesus passa a florescer em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Promove em nós uma transformação e concede a nós dons. Amplia, aperfeiçoa os nossos talentos. Para quê? Para que conjuntamente apliquemos nossos dons e nossos talentos na edificação do corpo de Cristo. E a gente vai se edificando mutuamente nessa cooperação constante, nesse processo de caminharmos juntos, de lutarmos juntos as lutas que Deus vai dando para nós. E é legal de pensar nisso, porque isso nos encoraja, isso nos exorta. E faz a gente refletir na seguinte pergunta: qual tem sido a minha contribuição na Igreja de Jesus que se reúne aqui? Como eu posso contribuir na edificação do corpo? E a partir dessa edificação, abençoar o meu irmão e a minha irmã? Porque a igreja é um local de cooperação. De gente que luta junto, de gente que se torna companheiro. E por lutar junto, e por ser companheiros de batalha, nessa caminhada vão estreitando os laços, a tal ponto que não se veem mais como estranhos, mas nessa jornada se veem agora como amigos. Lembra da caminhada de Jesus com seus discípulos? Jesus desafia os seus discípulos, chama os seus discípulos, cada um de um jeito, cada um torcia para um time, cada um era de um grupo, tinha tudo para dar errado, mas dá certo, eles caminham juntos, se fortalecem, aprendem com Jesus, amadurecem, crescem, e depois de 3 anos de uma caminhada de discipulado, Jesus vira para os seus discípulos e o que ele diz? Eu já não os chamo servos, mas amigos. A jornada da igreja é essa jornada onde nós vamos lutando junto, aprendendo junto, nos edificando mutuamente, que a tal ponto dessa caminhada a gente olha um para o outro e diz, olha, há um tempo atrás a gente era estranho. Há um tempo atrás talvez a gente nem sentaria na mesma mesa, porque você pensa A e eu penso B. Mas a gente foi caminhando com Jesus, e Jesus foi costurando a nossa vida, foi entrelaçando os nossos corações, que hoje eu não chamo mais você de servo, ou de estranho, ou de visitante, mas eu chamo você de amigo. Nessa jornada nós nos tornamos irmãos. Nessa jornada nós ganhamos amigos mais chegados que irmãos. Isso é a igreja. A igreja é um espaço de cooperação, onde servindo um ao outro, crescemos em intimidade. Onde todos são chamados a colocar o seu dom na história e a servir com o seu talento para a edificação do corpo. E todos, não pode faltar nenhum, a gente tem que chamar todos incessantemente, falando, vem, coloca o seu dom na história. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma campanha de marketing, onde os funcionários de uma empresa na China foram convocados a prestar uma homenagem para o imperador, para o ditador, para o governador chinês. E tinha um cara lá pelas tantas, que ele estava revoltado já com a vida, e ele descobriu que essa homenagem seria o seguinte, eles iam para um estádio, cada um ia receber uma placa, em determinado momento, cada um ia levantar a sua placa e ia formar uma imagem homenageando ali o governador da região. E ele estava assim, já insatisfeito com a vida, e ele recebeu uma placa que era branca. Ele falou, eu vou ser provavelmente a bordinha desse negócio aqui, então no dia seguinte eu nem vou. Passa o dia, no dia seguinte todo mundo indo, ele lá está na cama dele, joga a placa para o outro lado, continua a dormir, aí não vai para a apresentação. Chega no estádio, todo mundo lá arrumado, na hora H cada um começa a levantar a sua placa e vai formando um mosaico, e nesse mosaico vai formando o rosto do governador. E vai formando o rosto e até que chega na boca e falta um dente, que era a placa do rapaz, que deve ter morrido depois, tudo bem, torturado até a morte, enfim.
Mas isso é interessante porque a igreja também é um mosaico, onde eu e você recebemos uma placa, que é o nosso dom. A forma especial como Deus age e se revela por meio de mim, por meio de você. E quando você não coloca esse dom na história, a gente é privado de ver uma face de Deus, a multiforme graça de Deus. Sabe aquela experiência que a gente vivencia constantemente na comunidade, que é ser abençoado por um irmão que orou por nós, que conduziu um louvor, que nos serviu, que trouxe uma palavra, e aí você chega para aquele irmão e diz, olha, muito obrigado por sua vida, porque por meio desse seu dom, Deus falou comigo. Por meio dessa sua oração, Deus falou comigo. Por meio da sua generosidade, eu vi a bondade de Deus. Esse é um mosaico que Deus está formando por meio da igreja. É por isso que a igreja é um local de cooperação, onde todos nós, discípulos de Jesus, somos chamados a colocar o nosso dom na história. A colocar o nosso talento em serviço e à disposição da comunidade, para abençoarmos uns aos outros e para vivermos essa experiência onde, por meio da intercessão de um, da evangelização do outro, do cuidado de um, da generosidade do outro, da governança de um, da liderança do outro, do ensino de um, do pastoreio do outro, a gente diz, obrigado, Senhor, pela vida desse irmão, porque por meio do dom desse irmão, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos exorta, o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece e nós crescemos sendo edificados. Porque a igreja é um espaço de cooperação. E um terceiro ensinamento que nós encontramos nesse texto também é que igreja é a casa dos irmãos e das irmãs. É muito interessante ver que Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele tinha uma estrutura meio que comum. Você pode comparar as cartas do apóstolo Paulo, invariavelmente, seja pequeno, seja grande, a primeira parte, você sempre tinha a saudação, tudo mais, e era uma parte mais teológica, mais densa, onde Paulo ia trabalhando conceitos mais teológicos. E na segunda parte, uma parte mais prática. Então, porque eu ensinei isso, vocês agora devem viver dessa forma, né? Outro elemento comum nas cartas do apóstolo Paulo também, é que todas, invariavelmente, com exceção de Filemão, eram cartas expressamente doutrinárias. Você olha e identifica diversas doutrinas, bem fáceis e práticas. A carta de Filemão não segue muito essa regra. Você não encontra aqui diretamente e numa primeira olhada uma doutrina aqui como Paulo põe para Timóteo, para Tito, carta aos Romanos, Efésios, Colossenses. Mas nem por isso deixa de ser doutrinária também. Porque quando Paulo escreve essa carta, o conteúdo central é um pedido amoroso que Paulo faz a Filemão para que ele recebesse o seu escravo, chamado Onésimo. O contexto dessa carta, você há de se lembrar, é que Filemão tinha um escravo, chamado Onésimo, que por alguma razão, não sabemos, fugiu de Filemão e deu a ele algum prejuízo. Possivelmente roubou algum dinheiro ou, sei lá, deu algum outro prejuízo e fugiu. E o Onésimo, possivelmente, ele foi parar lá em Roma, ou em algum local que o apóstolo Paulo estava. Ouviu a pregação do evangelho, converteu-se a Jesus Cristo, se aproximou do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está num contexto de prisão, possivelmente ali com Onésimo também. E depois de evangelizar, acompanhar, discipular e ver em Onésimo uma transformação de vida e uma maturidade, ele diz, olha Onésimo, é legal a gente estar aqui, mas você tem coisa para resolver com Filemão, né? Você saiu lá sem resolver as coisas. Então, como parte da maturidade cristã, você vai lá resolver essa questão, porque você foi salvo em Cristo Jesus, mas socialmente você continua sendo escravo de Filemão. E não dá para a gente romper isso, você vai ter que ir lá. E aí Onésimo volta com essa carta que Paulo escreve, intercedendo por Onésimo. Dizendo, olha, eu poderia
forçar você a essa decisão, Filemão, mas eu quero pedir com muito amor e carinho, pela nossa relação. E aí vem o ponto doutrinário da carta. Receba a Onésimo como um irmão e não mais como a um escravo. Isso aqui é de uma inovação para aquele tempo que a gente não tem dimensão. Aquele era um contexto escravocrata. Era direito de Filemão, direito legal, ter escravos. E no caso de Onésimo, era direito de Filemão fazer o que quisesse com Onésimo. Prendê-lo, maltratá-lo, castigá-lo. Além da dívida que ele tinha. Mas Paulo diz, e ensina a Filemão e a nós, que a igreja de Jesus é um local onde os títulos sociais, as identidades sociais que nós herdamos, elas ficam da porta para fora. E o maior título que nós podemos ter na comunidade de Jesus é o de irmão e irmã. Eis a doutrina que Paulo ensina aqui para Filemão e para nós. A comunidade de Jesus, a igreja de Jesus, é um local onde o maior título que nós podemos ter é de irmão, é de irmã. Não importa se você é o rei, imperador, o mais rico, o mais poderoso, o xerife, o mais simples, o mais pobre, o mais humilde, se você é homem, se você é mulher, se você é gentil, se você é publicano, se você é judeu, se você é romano, se você é bárbaro, não importa, entrou na comunidade de Jesus, é um irmão, é uma irmã. E é interessante a configuração na igreja cristã do primeiro século, porque quando esses irmãos e irmãs se convertiam a Jesus Cristo, eles deixavam a titulação de lado. E a comunidade de Jesus se pautava a partir dessa relação e essa consciência de que agora o Espírito Santo de Deus atua em nós e está formando em nós um corpo diverso, diferente, cada qual com a sua função, mas nenhum maior e nem menor que o outro. A tal ponto que quando esses irmãos se reuniam, o senhor de escravos sentava e o escravo, dotado com dom de ensino, levantava e ensinava a comunidade. Na segunda-feira eles voltavam, mas quando eles se reuniam para adorar a Deus, eles estavam ali a partir dessa relação de irmão e irmã. E é assim que a fé cristã combate, por exemplo, a escravidão. Paulo sabia que ele não tinha condição de escrever uma carta e falar, gente, vamos revolucionar aqui agora todos os escravos, vamos lá derrubar Roma. Não ia dar certo. Mas Paulo sabia que ele podia escrever para Filemão dizendo, Filemão, na sociedade em que a gente vive, os governadores dominam sobre os seus servos. Os mais fortes dominam sobre os mais fracos. Os mais ricos dominam sobre os mais pobres. Os poderosos aviltam os desfavorecidos. Mas entre nós, não é assim, Filemão. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Entre nós seguimos aquele que deixou a sua glória, colocou o avental, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Receba a Onésimo como a um irmão, não mais como a um escravo, porque a comunidade de Jesus, aonde a igreja de Jesus se encontra, é um ambiente onde o maior título que a gente pode ter é de irmão e irmã. Pode continuar chamando o Fabinho de pastor, não tem problema. Lá na igreja o pessoal fala, a gente chama de pastor, chama como você quiser, não tem problema. Isso para nós, e eu sei que também aqui assim também, a gente não se apega a isso, porque a gente sabe que nós temos diferentes funções.
Fabinho é pastor, o Rodrigo é pastor, outro irmão tem a função da diaconia, outro irmão é presbítero, outra irmã lidera, outra irmã pastoreia, o outro é líder de pequeno grupo. É tudo para a gente pedagogicamente se identificar. Mas a gente sabe que o maior título que nós temos na comunidade de Jesus é de irmão e irmã. E aprendemos isso com Jesus, como nós cantamos. Quem parte o pão, quem dá o vinho, é Jesus Cristo, nosso irmão. A igreja que se reúne com você em sua casa. Igreja é o ajuntamento dos discípulos de Jesus. Igreja é o local de cooperação. Igreja é a casa dos irmãos e das irmãs. Isso faz com que a gente viva comunitariamente, sempre com uma pergunta e um desejo. Essa minha atitude vai abençoar, edificar e fortalecer o meu irmão? Ou isso que eu vou fazer e falar vai prejudicar, machucar, maltratar o meu irmão? Igreja é um local de irmão e não de estranhos. E a gente age com o nosso irmão como agiríamos com o nosso irmão de sangue. Sem bater, sem essa parte, né? Que também faz parte. Mas quando a gente amadurece e ganha consciência de que, esse é meu irmão, eu defendo ele, não posso machucá-lo. É assim que a gente vive na comunidade. Quero abençoar o meu irmão. Quero cuidar do meu irmão. Quero fortalecer o meu irmão. Para que sejamos juntos, irmãos e irmãs, a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para orarmos juntos. Paizinho, que a tua palavra floresça em nós e fique no nosso coração apenas aquilo que veio de ti. Que é devaneio humano, que seja esquecido e lançado fora. Mas aquilo que a tua palavra cresça e floresça em nós, porque só nos interessa ficarmos com a tua palavra, só ela tem poder para gerar em nós a vida de Jesus, o caráter de Jesus. Que continuemos a caminhar como igreja do Senhor, quer aqui, no domingo, quer na segunda na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. Que onde estivermos reunidos no teu nome, tenhamos essa consciência. A igreja de Jesus está ali, para ser sal e luz, local de acolhimento, confronto, transformação e consolo. Que nessa jornada nos tornemos companheiros de luta, a tal ponto de, ao fim, não nos vermos mais como estranhos, mas como amigos chegados. E desfrutemos desse ambiente onde o maior título que a gente pode ter, no qual importa sermos apresentados, Deus, é como irmão e como irmã. Isso basta, isso é suficiente. Contrariando toda a lógica do nosso tempo, da nossa cultura, que se apega aos seus títulos, aos seus recursos, aos seus diplomas, à sua formação, ao papel que exerce, enfim. Que contrariemos, sejamos um renovo e ambiente de transformação numa comunidade que vive não a partir dos títulos e das autoridades, mas a partir do reconhecimento da irmandade em Cristo Jesus, por meio de um espírito de serviço, onde o primeiro se coloca como o último, o maior serve a todos e vivemos lavando os pés uns dos outros à semelhança de Jesus Cristo. Forma isso em nós, para a tua glória, Senhor, no teu santo nome que oramos. Amém.